Dando sequência aqui agora, nós vamos ver que as matrizes estão presentes no nosso dia a dia em tudo. E uma das coisas que ela pode ser representada através de câmeras fotográficas, através dos nossos pixels, tá? Nós utilizamos matrizes aí sem sabermos. Então, está dizendo o seguinte, uma imagem digitalizada é formada por pixels, que possuem informações que determinam sua cor com a combinação de 3 cores básicas, vermelho, verde e azul. Então, só existem esses 3 tipos de cores e elas se combinam, formando mais de 16 milhões de possibilidades de cores. Olha que curiosidade. Por serem muito pequenos e próximos um dos outros, o pixel é imperceptível a olho nu. Assim, quanto maior o número de pixels, mais nítidas são as imagens produzidas. Por isso a gente vê a resolução das nossas câmeras também. Quanto maior o número de pixels, a imagem vai ficando cada vez mais nítida. Nas imagens digitalizadas, os pixels estão dispostos como quadradinhos organizados lado a lado, como mostra aqui a figura para vocês, tá bom? Então aqui seria mais de um pixel, tá bom? Uma linha, uma coluna, um quadradinho, que seria 2 pixels, 2 linhas, 2 colunas, 5 pixels, 5 linhas, 5 colunas, sempre essa representação, número de linhas e colunas. Aqui de 10 pixels, e quanto maior o número de pixels, melhor vai ficando a resolução, a nitidez da minha imagem, tá? E então, quanto maior a matriz que forma a imagem, melhor será a sua qualidade. Se considerarmos 7 imagens do mesmo objeto, com as mesmas dimensões, mudando apenas a quantidade de pixels, conforme mostra a imagem aqui para vocês, vocês vão vendo que vamos obtendo resoluções completamente diferentes, correto? E o tamanho de uma imagem digital é definido pela ordem da matriz, isto é, pela quantidade de linhas e colunas que a formam. Por exemplo, se eu pegar uma imagem que tenha 119 linhas e 116 colunas de tamanho, ela terá um total de quantos pixels? Eu tenho que multiplicar o número de linhas por colunas para saber o número total de pixels. Ela vai ter 13.804 pixels, tá? Ao adquirir uma máquina fotográfica digital, uma das primeiras características avaliadas pelo comprador são os pixels. Uma máquina de 6 megapixels, representada por 6 MP, divide determinada área em 6 milhões de pixels. Então, eu tenho 6 milhões de pixels, essa é a tradução, correto? Essa aqui é a notação científica do valor de 6 milhões. Enquanto o outro de 7.1 megapixels é capaz de dividir a mesma área em 7 milhões, tá, de pixels, representado da seguinte maneira. Assim, apenas por esse quesito é possível avaliar que a qualidade da segunda câmera é superior à da primeira. Por quê? Quanto maior o número de pixels, melhor a resolução, tá? Então, nós temos aqui um determinado modelo de uma máquina digital e ela pode alterar a resolução da foto. Vocês têm isso também no celular e vocês podem escolher a função. A escolha do fotógrafo, as fotos podem ser produzidas com as seguintes especificações. Então, como que vem definido para vocês? Se a sua câmera é de 7 megapixels, você tem a resolução aí de ter esse número de pixels em linhas, esse número de pixels na coluna, tá? A multiplicação desse termo por esse vai me dar os 7 milhões de megapixels. Então, uma câmera de 6.1 megapixels quer dizer que ela possui 3.072 linhas de pixels por 2.048 colunas de pixels. Uma de 4.0 megapixels, ela vai possuir 2.304 linhas por 1.728 colunas. Uma câmera de 1.9 megapixels, ela vai possuir 1.600 linhas por 1.220 colunas de pixels, tá? E uma câmera de 0.8 megapixels vai possuir 1.024 linhas por 768 colunas de pixel. Vamos ver um exemplo agora na prática, tá? Essa atividade está no caderninho do aluno e vocês podem acompanhar aí. E ela diz o seguinte: considere uma foto de 1.9 megapixels de resolução em que todos os elementos B e J da matriz sejam pixels de cor azul, de modo que cada elemento B e I, isto é,
o elemento que ocupa na matriz a posição dada pela linha I e pela coluna J seja representado pela setença. Lembra da aula que nós fizemos sobre formação, lei de formação das matrizes, tá? Então, eu chamei uma matriz aqui, qualquer, de B, e eu vou ter os elementos Bzinhos, né, de acordo com a posição de linha e coluna, definida por essa função, 2i menos j. Guardem isso daqui que nós vamos ver ali no próximo slide. A minha lei de formação aqui vai ser 2i menos j. E as tonalidades sejam associadas ao pixel de acordo com o seguinte código. Está dizendo o seguinte: na hora que eu realizar o cálculo dessa função, se os meus elementos for um número menor ou igual a 200, a tonalidade da foto em azul será nesse tomzinho aqui, tonalidade 1. Se a solução dos meus pixels aqui estiver entre um intervalo de 200 pixels a 320 pixels, ok? A tonalidade da cor azul vai ser esse tom. Mas se a quantidade dos pixels que eu obtiver estiver entre o intervalo 320 e 1000 pixels, então de 320 a 1000 pixels, ela terá essa cor. E se o número de pixels que tiver for maior que 1000 pixels, então ela vai ter essa tonalidade de azul. Então, nós temos um exemplo aqui, eu quero uma condição, tá bom? Na letra A, estou dizendo que eu tenho uma matriz onde eu tenho 40 linhas por 100 colunas. Imagina eu montar uma matriz aqui com 40 linhas e 100 colunas de pixels. Vamos aplicar a função atribuída. A função é 2 vezes o i menos j. Então, eu pego aqui. Lembrando que o primeiro termo é sempre o i, o número de linhas, e o segundo termo é sempre o j, o número de colunas. Então, eu vou fazer 2 vezes o meu i, 2 vezes 40, menos o meu j. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 40 é 80. 80 menos 100, eu tenho 80 e vou tirar 100, eu vou ficar devendo 20. Deu 20 negativo. Pegue essa solução. Eu quero saber qual é a tonalidade do meu azul que eu vou obter se eu tiver esse resultado aqui. Então, eu vejo que quando o meu número de pixels é menor do que 200, menor ou igual a 200, eu vou ter a tonalidade 1. Então, nessa condição, a minha tonalidade de azul vai ser 1, tá? Já na letra B diz o seguinte: eu tenho uma matriz agora de 1000 linhas por 1000 colunas. Aplicando essa função para saber qual é a tonalidade de azul que eu vou obter, eu vejo o seguinte: então eu vou multiplicar 2 vezes o número de linhas e depois retirar o número de colunas. Eu faço 2 vezes 1000, 2000. Tirando o número de colunas 1000, vai dar 1000. Com o resultado do 1000, olha o intervalo de 320 a 1000, porque aqui é menor ou igual, eu vou obter a tonalidade 3. Então, para essa função, eu tenho a tonalidade 3. E agora, na letra C, eu quero saber qual vai ser a tonalidade se minha matriz tiver 1.200 linhas e 1.200 colunas. Então, eu vejo a função é 2 vezes meu número de linhas, 2 vezes 1.200, menos o número de coluna, que também é 1.200. 2 vezes 1.200 dá 2.400. 2.400 menos 1.200 vai ser igual a 1.200. Com esse resultado 1.200, então eu tenho aqui a tonalidade 4, onde ela é superior a 1000, então eu vou ter esse tom de azul, correto?